Bom dia, pessoal. Hoje a aula é de língua portuguesa. Nós vamos fazer atividade no livro do SESI. E o texto para que nós conseguimos, para que a gente faça essa atividade, está no livro Muitos Textos, Tantas Palavras, que vocês também receberam junto com o material do SESI, tá bom? Então, o primeiro passo, sempre copiar o cabeçalho e a rotina, né? Bonitinho. Vai pegar agora o livro de língua portuguesa do SESI, que é esse daí, tá bom? E aqui tem as páginas que nós vamos usar tanto do livro de língua portuguesa quanto dos muitos textos, tantas palavras, tá bom? Vamos ler juntos, mas primeiro, antes de ler, nós queremos que vocês criem hipóteses. Então vamos lá, ó. 4. O mito grego o ganancioso rei Midas da antiguidade clássica é muito conhecido e divulgado. Antes de ler o texto, discuta com a sua turma. Então, já que nós não estamos com a turma, eu quero que vocês reflitam aí, né? E pensem. Em sua opinião, sobre o que o texto irá tratar? Então, leia aí o título e imagine o ganancioso rei Midas. Bom, do que será que vai falar esse texto, né? É a pergunta da A. E da B, será que esse texto tem algum ensinamento para quem o lê? Qual? Bom, é para vocês responderem isso antes de ler o texto, tá bom, gente? Para vocês pensarem sobre isso. Depois nós vamos para C. Leia-o no livro Muitos Textos, Tantas Palavras, para descobrir qual seria o objetivo da narrativa. Então agora, pessoal, nós já vamos lá para o Muitos Textos, Tantas Palavras, antes de continuar. Nós vamos para lá, para o outro livro, na página 216, para ler o texto. Já imaginou transformar tudo em ouro? O ganancioso rei Midas. Então aqui nós estamos na página 216 do livro Os Muitos Textos, tá bom? Vamos lá. O ganancioso rei Midas. Pobre rei Midas, o rei da cidade de Frígia, era poderoso e vivia em um imenso castelo, mas não era feliz. Sonhava em possuir muitas riquezas, tinha certeza de que, se tivesse mais dinheiro, seria muito mais feliz. Um dia, seus guardas carregaram um sátiro embriagado para a sala do trono. Eles encontraram a criatura peluda vagando pelo roseiral preferido do rei. Os sátiros eram conhecidos por beberem vinho demais e participarem de festas animadas no bosque que o deus Dioniso. Portanto, era comum que se perdessem. Quem é você? O rei Midas quis saber. O velho sátiro coçou a barriga gorda, soltou um arroto e respondeu: Meu nome é Sileno. O rei reconheceu Sileno, que era professor de Dioniso. Ele abrigou o sátiro, alimentou-o e cuidou dele. Muitos dias depois, quando Sileno já se sentia melhor, o rei Midas o levou à casa de Dioniso. Eu estava mesmo me perguntando por onde ele andava, disse Dioniso, descansando e comendo uvas à sombra de uma árvore. Obrigado pela gentileza. Eu lhe considerei um desejo. O que você quer? O rei Midas nem precisou parar para pensar, sabia exatamente o que queria. Desejo que tudo que eu toque vire ouro, falou imediatamente. Dioniso franziu as sobrancelhas. Tem certeza? Sim, sim, tenho certeza, afirmou o rei Midas, chegando a ofegar só de pensar em todas as riquezas que teria em breve. Está bem. Dioniso chupou mais uma uva, seu pedido foi concedido. O rei Midas voltou para casa, no caminho abaixou-se e pegou do chão um pequeno galho. Ele se transformou em ouro. Midas arregalou os olhos, quase sem acreditar. Tocou em uma pedra cinza e lisa e imediatamente ela se transformou em uma pepita de ouro. O rei deu um grito de alegria. Tudo que eu toco vira ouro, pensou, e saiu correndo pela floresta em direção à sua casa. Pegou folhas, flores, frutos, tudo se transformou em ouro resplandecente. Enfim, o rei se sentia feliz. Seria o homem mais rico do mundo. De volta ao palácio, ordenou que fizesse um enorme banquete para comemorar. Queria carnes, cozidos, frutas, queijos e tortas. Queria a melhor comida que houvesse no reino. O preço não importava. Afinal, ele era rico.
Seus empregados arrumaram mesas compridas, cheias de gostosuras. O rei Midas se sentou na cadeira de ouro para comer. Pegou um pedaço de carne que, em um piscar de olhos, se tornou ouro puro. Pegou a colcha da sopa, mas a sopa endureceu e virou ouro. Apanhou um pedaço de pão, deu uma mordida e gritou de dor. O pão do ouro quebrou seu dente. Tudo que o rei Midas tocava na mesa virava ouro maciço. Oh não! Exclamou ele, vou morrer de fome. A jovem filha do rei Midas veio correndo até ele quando o ouviu gritar. Pai, qual é o problema? Perguntou, abraçando-o com força. O rei perdeu o fôlego. Ele acabara de transformar a própria filha em uma estátua de ouro. De repente, não se sentia mais feliz. Midas voltou a Dioniso. Por favor, me liberte de meu desejo tolo, implorou. Dioniso deu uma gargalhada, mas ele tinha um coração bom e sentiu pena do rei. Vou desfazer seu desejo. Vá até o rio Pactolo e lave-se, elimine todo o ouro de seu corpo, lavando bem desde a cabeça até o dedão do pé. O rei fez conforme foi orientado. Ele via os flocos de ouro boiando na água à medida que se esfregava todo para se limpar. Quando saiu do rio, seu poder tinha desaparecido e sua filha voltara à vida. O rei Midas percebeu que era agora verdadeiramente feliz e até hoje o rio cintila com o ouro deixado ali. Então a lição que o rei percebeu, né, gente, é que nem sempre toda a riqueza, transformar tudo em ouro, vai trazer a felicidade, né? Porque ele poderia perder coisas importantes, como a capacidade de se alimentar, como a própria filha, né? Então essa foi uma lição aí que ele aprendeu. Agora que nós já lemos o texto, vocês vão responder AD. Gostou dessa narrativa? Agora responda. As hipóteses que você levantou nos itens A e B foram confirmadas após a leitura? Explique. Então, pessoal, para você responder, você vai escrever se o que você pensava antes de ler o mito, que a gente conversou lá na A e na B, né? Se confirmou depois que você leu, se o que tinha no texto era o que você realmente pensava. Aí você vai responder a D. É a primeira que você tem que escrever, tá bom? Aí as outras você só tem que refletir. Nessa você tem que responder a uma resposta pessoal com as suas palavras, tá bom? Você sabia? A gente já tá na página 25, tá, gente? Você sabia? Quando se diz que uma pessoa tem o toque de Midas, significa que tudo que ela inventa rende com facilidade muito dinheiro. É uma curiosidade, né, gente? Quando a pessoa fala, é um ditado popular, o toque de Midas, né? Significa que tudo que ela inventa, ela acaba se dando bem, ganhando bastante dinheiro. Agora, pessoal, nós vamos fazer aí um fechamento dos 3 mitos que a gente leu, né? O mito do Prometeu, da Caixa de Pandora e agora do ganancioso Rei Midas. Você vai relembrar aí todos os links e vai preencher todos os mitos, né? E vai preencher esse quadro aí. Então, por exemplo, vamos lá. No mito do Prometeu, o que fez? Você vai escrever. Qual foi o castigo? Vai escrever. E qual foi o seu destino? Cada um deles fez alguma coisa, teve um castigo e teve um destino. Você vai relembrar aí cada um deles. Retome os mitos lidos e preencha o quadro. Então, ó, o mito do Prometeu, o que ele fez? Roubou o fogo do Olimpo e entregou-os aos homens. Qual foi o castigo? Zeus acorrentou-o no alto da montanha e uma águia arrancava um pedaço de sua carne, que se recompunha à medida que era devorada. Qual foi seu destino? Sua tortura torna-se insuportável e não tem fim. Então é assim que vocês vão completando, tá? A Pandora, o que aconteceu? O que ela fez? Abriu a caixa misteriosa, que era guardada por Epimeteu, com coisas ruins, distúrbios da criação, mas também libertou a esperança. Foi atacada pela... Qual foi o castigo? Foi atacada pelas as criaturas que representam a maldade da criação. E o destino? Abriu lugar no coração para a esperança que se instalou contra o mal. E o ganancioso rei Midas, o que fez? Ganancioso pediu ao rei Dionísio que tudo o que tocasse virasse ouro. Qual foi o castigo? Transformava todos os seus alimentos em ouro e até a própria filha em estátua de ouro.
Qual foi o seu destino? Pediu a Dionísio que desfizesse o seu encanto. Então, pessoal, aí vocês observem que teve um castigo, teve um destino, né? E aí teve uma coisa que eles fizeram, cada um. A resposta é essa, tá, pessoal? Vocês podem se basear nelas para fazer aí no seu livrinho. Não precisa copiar no caderno, é no livro, tá bom? No caderno vocês têm que fazer apenas a rotina e o cabeçalho. Então, agora responda as perguntas no próprio livro. Não é necessário copiar no caderno. Você vai no caderno, como eu já disse, registrar apenas o cabeçalho. Vai fotografar e enviar a foto da atividade para a professora, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição para auxiliar vocês lá no WhatsApp. Tchau, tchau, um beijo e até a próxima aula.